Bom dia, meu nome é Ícaro e estou aqui para falar com vocês sobre o discurso filosófico e religioso, por que o homem é considerado um ser político e a desigualdade entre os homens como desafio na política. Bom, primeiramente falando sobre o discurso filosófico, né? Como podemos saber, a filosofia ela não é um conjunto de conhecimentos prontos Ela é um sistema acabado significa que ele é fechado em si mesmo. A filosofia ela é uma forma de pensar e de poder observar a realidade que a gente procura para poder pensar nos acontecimentos além de sua aparência imediata. Sobre o sobre o discurso filosófico e religioso. Como sabemos, a filosofia ela é um campo que sofreu bastante preconceito em relação à religião também, como por exemplo, a religião, por sua vez, ela é um tema esquecido na trajetória escolar, ou seja, ela é um tema em que nenhum dos professores que estudaram a filosofia, eles não comentam muito, eles procuram não comentar muito sobre a religião. Vou dar um exemplo de vocês, falar um pouco sobre vocês, sobre algumas ideias e algumas correntes em relação à religião e filosofia. Bom, temos aqui a filosofia como ruptura com a religião, a filosofia como forma de pensamento superior ao pensamento religioso. A filosofia surgiu na Grécia em oposição ao pensamento mitológico, e a filosofia como explicação do mundo diferente da explicação do mundo elaborada pela religião. Aliás, como sabemos, a filosofia ela não se misturava com a religião, ela não se encontrava. Ou seja, sendo que o discurso filosófico, concluir que o discurso filosófico ele é um pensamento que você pensa, e o religioso é através de Deus que vem as informações, como por exemplo. Agora eu vou falar um pouco com vocês aqui por que o homem é considerado um ser político. Bom, o homem é considerado um ser político, pois, como sabemos, o ser humano tem a necessidade de viver em sociedade, ou seja, torna ele a um ser social. Então, a partir disso, a gente precisa estabelecer uma organização através de normas e leis, o que acaba tornando a gente um ser político. Eu vou falar aqui agora também no último tópico, sobre a desigualdade entre os homens como desafio na política. Como sabemos, o mundo tem muitos desafios naturais, como vendavais, terrenos e outros desastres. A desigualdade entre os homens se torna um grande agravante entre eles. Por quê? Porque cada um tem um modo de pensar diferente do outro. E com esse tipo de pensamento, um acaba não respeitando o modo de pensar do outro. Ou seja, com essa interferência de pensamento, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo grandes conflitos que pode gerar até guerras, tendo como resultado a morte, a fome e o abuso, e até mesmo a negligência de direitos básicos. Então, desse modo, a desigualdade ela é um grande desafio para a política, que precisava desenvolver métodos que visavam a pacificação e a boa convivência dentro de um estado ou país, ou até mesmo dentro de um continente. Bom, esse foi um breve resumo sobre esses 4 temas de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender. Se vocês por acaso não conseguirem, basta deixar um comentário aí no vídeo, que eu vou estar tentando esclarecer todas as suas dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.